Trago uma palavra hoje que eu coloquei como tema: cuidado com o ladrão de coração. Cuidado com o ladrão de coração. Nós temos a expressão que nós entendemos ser carinhosa quando nós dizemos: ela roubou o meu coração, não é? Mas eu quero dizer que no sentido espiritual isso é muito perigoso. E eu gostaria de falar a respeito, tendo como tema esse título: cuidado com o ladrão de coração, né? O teu coração tem sido roubado. Vamos ler então aqui 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, do 1 ao 7. 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 7. O título aqui é a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Todos acharam? Tá, Diogo? E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e pairava a uma banda, ou caminhava a uma banda do caminho da porta. Sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava nele e o beijava. E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava, roubava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, que ao cabo de 4 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Até aí. Pode sentar. Interessante uma coisa aqui. Essa palavra está dentro de um contexto onde nós, ao olharmos para a história de Israel, para a história do rei Davi, nas suas falhas e fraquezas e pecados, tudo isto perdoado por Deus, mas tendo as consequências. Vocês conhecem a história de Davi? Assim o Senhor permitiu. E a Bíblia nos fala que realmente, como que Deus falara, assim aconteceu na família e na casa de Davi. Ele teve aonde um filho estrupou a própria irmã, aonde o outro irmão matou esse filho que estrupou a irmã. E é interessante que esse que matou, ele matou Amnon, que tinha abusado da sua irmã Tamar, e o seu nome era Absalão. E Absalão, depois disso, ele fugiu, e passou um tempo, e depois Joabe, o chefe do exército de Israel, ele inventou uma história e conseguiu trazer de volta Absalão para Israel, para onde? Próximo de Davi. Mas Davi, ele passou um tempo sem se interessar, sem se importar com o seu filho. E é interessante que isso não, de uma certa forma, não nega, ou melhor, não podemos dizer que Davi não amava seu filho Absalão. Mas simplesmente, de repente, ele quis punir por um erro que começou por ele. Ele não procurou o seu filho procurou de uma certa forma conquistá-lo. E agora, perdido nos seus interesses, ele cobiçava o próprio trono do pai, o próprio rei. Do próprio rei. Ele queria o reino do pai. E é interessante que nós olhamos e vemos uma situação onde
ele, com o seu coração transtornado, com o seu coração obscurecido, com o seu coração fechado, ele simplesmente bolou uma estratégia, aonde ele foi e ficou num lugar estratégico, aonde as pessoas que vinham a Jerusalém tinham que passar por ele, tinham que passar por ali. E ele parava essas pessoas, ele parava e colocava dúvidas, questões na mente, no coração dessas pessoas que vinham procurar uma ajuda, uma solução do seu problema. E ele justamente colocava, de uma certa forma, questionando o interesse do rei para com o problema dos súditos. E é interessante que ele parava cada um e se fazia de interessado na situação da pessoa, mas tendo como objetivo justamente tomar o reino do Pai. Ele estava projetando uma rebelião contra o próprio Pai. E eu gostaria de usar Absalão aqui, da forma que ele agiu, representando justamente o inimigo, o diabo. Porque esse é o propósito do inimigo. João 10:10, Jesus ele fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar o coração. Ele vem para matar a vida do coração. Ele vem para destruir o coração do homem. Porque é de onde procederá as decisões, ou a decisão mais importante, que é a escolha pelo Senhor. Então o diabo ele está o tempo todo procurando roubar o coração do homem. E não é de uma forma carinhosa. Não é para que seja experimentada uma situação onde o amor possa ditar as coisas que hão de acontecer. Muito pelo contrário, é o ódio. E o inimigo ele vem dentro desse propósito de roubar o coração. E Absalão, eu gostaria de usá-lo aqui realmente representando esse tipo de Satanás. Da forma que ele estava agindo. Onde ele usava de artimanha para roubar o coração dos súditos. Para roubar aquilo que deveria ser dedicado, direcionado ao rei. Ele estava roubando o coração do povo que deveria estar submisso ao rei. E o propósito do diabo é justamente esse: roubar o coração do homem, que tem que ser dedicado exclusivamente ao Criador dos céus e da terra, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. Ele tem como esse objetivo. E eu gostaria de falar com vocês a respeito desse assunto. Nós lemos aqui, no começo, da forma que ele agiu, colocando dúvidas na mente e no coração dos necessitados. Vamos entender uma coisa. Esses súditos, eles vinham dentro de um propósito de ter a ajuda do rei, o favor do rei. Eles vinham realmente na dependência de fazer do rei aquele que poderia ajudá-lo, supri-lo. Mas Absalão, com o espírito do inferno, ele se opunha, ele se colocava, ele procurava intermediar, mas dentro de um propósito do inferno. Aonde o objetivo de Absalão era tirar o foco dos súditos, das pessoas que vinham procurar o rei. É isso que nós devemos entender, porque o diabo continua agindo também, sabe, nos dias de hoje, dentro desse propósito, tentando nos tirar do foco, tentando nos tirar do propósito de estarmos buscando, de estarmos realmente entregando o nosso coração a Deus, de estarmos dependendo totalmente de Deus. O diabo, ele vem para nos tirar justamente da direção que nós devemos estar olhando. E o que ele faz é justamente nos levar a um pecado tão comum, infelizmente, que é tirar os nossos olhos do Senhor Jesus. O nosso propósito é ir até a Jesus. O nosso propósito é olhar para Jesus. O nosso propósito deve ser este: contemplar a face do Senhor. Mas o diabo tem feito de uma forma onde ele tem procurado tirar o foco da vida de muitos crentes, da vida do homem, que é justamente buscar o seu Deus, o Criador de todas as coisas. Por isso que os
escritor de Hebreus, ele fala, olhando, capítulo 12, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. O escritor de Hebreus está dizendo, o princípio começa a olhar para Jesus, o meio continua sendo olhando para Jesus, porque o término continua a ser os olhos fixados em Jesus. Aonde os nossos olhos têm sido postos? Para onde nós estamos olhando? Qual é o foco? A direção? O que nós estamos visando, irmãos? O inimigo, ele tem agido como a Absalão aqui, para roubar o coração do povo. Ele muda o foco, ele procura justamente roubar. Muitos têm começado bem, mas aonde estão agora? Essa é a realidade. Olha que coisa interessante. Satanás, ele sabe muito bem disso. E ele faz todos os esforços necessários para que nós tiremos os nossos olhos do Senhor Jesus. Porque ele sabe que quando o homem olha para Jesus, esse homem é iluminado. Quando esse homem olha para Jesus, este homem é direcionado. Porque ele sabe que quando o homem, quanto mais ele olha para Jesus, ele absorve as coisas espirituais, as coisas eternas. Ele sabe disso. E ele continua agindo desse jeito. E é interessante que ao olharmos para Absalão, a Bíblia nos fala que ele era um rapaz formoso, um jovem, um rapaz atraente, um rapaz que realmente atraía. É assim que o inimigo tem usado, irmãos. Ele tem colocado coisas diante dos nossos olhos, coisas bonitas, coisas atraentes, coisas que realmente, sabe, tenta nos despertar um desejo para ter, para possuir, para viver aquilo. Mas não vamos nos enganar, porque o propósito desse homem bonito, atraente e belo era roubar o coração do povo. Temos que olhar e falar, Deus, isso é verdade. Ele cobiçava, ele era astuto, ele era ambicioso, ele estava cobiçando o reino do seu pai. Sempre que alguém fica com ciúmes de alguém, ou cobiça, passa a cobiçar o que o outro possui, é Satanás agindo. Qual é o sentimento do nosso coração? O que realmente tem dominado o nosso coração? Absalão, ele nos mostra muito bem como o diabo, ele sabe como projetar, como trabalhar. Aqui é interessante que fala que Absalão, ele preparou carros e cavalos e 50 homens, e mandou que eles fossem à frente, corressem à frente, já preparando um ambiente para que quando ele chegasse, ele já pudesse ter a atenção dos súditos. Você está pensando que o pecado, ele simplesmente, ele acontece da noite para o dia? Você que se sente muito seguro, mas que não tem vigiado, que não tem procurado a comunhão com Deus, que não tem procurado um relacionamento verdadeiro com Deus, saiba de uma coisa, você pode estar muito perto da confirmação do pecado. A questão não é que o pecado veio a ser conhecido porque ele caiu. Não, mas o pecado veio a ser conhecido e revelado porque ele já estava caído. Essa é a verdade. Tiago, ele fala, o pecado, ele tem um princípio, e justamente através do olhar. De um olhar mal direcionado, e de um olhar que não foi tirado, que não foi, direcionado para outra direção, mas ele permaneceu ali. Primeiro foi aquele olhar displicente, um olhar até inocente, mas de repente aquele olhar foi permitido continuar naquela direção. E por ele continuar ali, ele passou a imaginar coisas. E essas coisas o diabo passou a ter controle e começou a trazer fantasias na sua mente.
E o que aconteceu, que foi questão de tempo para que aquilo viesse a acontecer. O pecado não aconteceu ali naquele momento, mas ele já estava sendo trabalhado pelo diabo, porque o olhar não foi tirado, o olhar não foi desviado. Vocês conseguem compreender isso? Não é da noite para o dia. Uma pessoa não se torna viciada da noite para o dia. Uma pessoa não adultera da noite para o dia. Essa é a verdade. Nós temos que entender, o diabo não está brincando, irmãos. Como foi falado, Jesus está voltando e ele está tendo sucesso na vida de muitos crentes que têm perdido o foco, começaram bem, mas estão, sabe Deus aonde? Fisicamente na presença, mas longe na certeza de entrar nas moradas celestiais. Como foi falado ontem, ninguém vai chegar e dizer eu sou inocente, eu não sabia, eu não tive oportunidade. O alimento tem sido posto à mesa. Essa é a verdade. E nós estamos dormindo, nós não estamos percebendo toda essa artimanha do inimigo. Nós estamos permitindo que ele mude o foco, a direção da onde nós estamos olhando. Nós estamos observando tudo e não o principal, que é Jesus Cristo. É nele que devemos estar com os nossos olhos. E foi assim que o diabo usou Absalão. Satanás, ele procura, ele encontra várias maneiras diferentes, não só para distrair, mas também para atrair as pessoas para si mesmo. Ele faz o uso dos prazeres, o uso do sexo, o entretenimento mundano, o esporte, o trabalho, o materialismo e até mesmo as atividades da família ou em família. Para tirar o homem da direção certa. Essas coisas em um ambiente adequado, o prazer, o sexo, o entretenimento, o esporte, o trabalho, a parte material, dentro de um ambiente adequado, de valores realmente saudáveis, de qualidades, baseado na palavra de Deus, isso tem proveito. Mas o contrário, são artimanhas do inimigo e sucesso naquilo que ele está fazendo. Tudo aquilo que rouba o nosso tempo com Deus, tudo aquilo que realmente nos atrapalha no caminhar com Cristo, tudo aquilo que nos leva a dizer, Cristo, dá um tempo aí, deixa eu primeiro fazer isso, tudo aquilo que nos leva a entregar o nosso melhor, a nossa força para essas coisas, deixando Cristo de lado, significa que o inimigo está tendo sucesso na nossa vida. Essa é a verdade. Ele está roubando o nosso coração aos poucos, está minando. Uma pessoa não se desvia da noite para o dia, mas ele não percebe que ele está sendo subtraído dia após dia. Ele está sendo tirado sem que ele faça força para resistir. Essa é a verdade. É aquela história que eu já falei para vocês. Havia um rei, e esse reino era famoso por causa de um cavalo muito bonito, um cavalo muito pomposo, um cavalo muito bem cuidado. Um reino que era conhecido pelo sucesso que o cavalo fazia. Mas de repente esse reino veio a entrar numa dificuldade econômica. E o que aconteceu? Que eles começaram a enxugar gastos. Eles começaram a sacrificar ali, aqui, ali. Mas continuava cada vez pior a situação econômica desse reino. De repente alguém teve uma ideia. Muito se gasta com esse cavalo. Mas ele é o xodó, ele é o destaque do reino. O que nós precisamos fazer? Aí um teve a ideia. Vamos fazer o seguinte. Para que ele não sinta, eu acho que se tirar da sua refeição um grãozinho de milho, isso não vai fazer diferença. E assim começou. A princípio tiraram um milho, depois foi tirando 2, depois 3, depois 4, e assim sucessivamente. De repente o que aconteceu? Rose e o cavalo morreu.
Aí começaram a questionar, e agora? A única fonte, a única situação que levava o reino a ser reconhecido, não existe mais. Morreu o cavalo. Eles não perceberam. O cavalo não morreu porque acabou totalmente o milho. Mas o cavalo morreu porque ele foi sendo subtraído, dia após dia, um grãozinho. Essa é a verdade. Como anda a sua vida espiritual, meu irmão? Como anda a nossa vida espiritual? Hoje eu amo mais ao Senhor, nós amamos mais ao Senhor hoje do que ontem. O desejo, a fome pela comunhão com Deus. O desejo para adorar a Deus, o desejo para servir a Deus, o desejo realmente para colocar, sendo Deus a razão do nosso ser, do nosso existir. Irmãos, nós estamos envolvidos numa guerra espiritual, irmãos. São contra principados e potestades que atuam no reinos espirituais, no reino espiritual. Paulo fala, não devemos, subestimar os ardis, a capacidade que o inimigo tem. O inimigo tem força, igreja. O inimigo não quer que você e eu estejamos preparados para encontrarmos com o Senhor nos ares. Hoje pode ser a meia-noite que Jesus virá buscar a sua igreja. Aonde você está? Aonde nós estamos? Vocês compreendem? O inimigo ele veio justamente para roubar o nosso coração. Ele não brinca em serviço. Ele não brinca em serviço. Satanás ele vem, para distrair, para mudar o foco. Ele vem para enganar, para mudar o foco. A Bíblia nos fala que ele é o grande falsificador, ele é o pai da mentira. Ele começou o seu trabalho justamente lá no princípio, no Jardim do Éden, quando ele levou a mulher a duvidar. E levou essa dúvida também para o homem. E essa dúvida os levaram a pecar. Ele não brinca. Apocalipse 20:10 diz, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. É o diabo. Ele é o pai da mentira. É por isso, se nós não estivermos vivendo a verdade, nós estamos vivendo a mentira. E se nós estamos vivendo uma mentira, se nós estamos enganando a esposa, o marido, os filhos, nós estamos enganando, nós somos mentirosos. E nós não somos filhos de Deus. Interessante que o versículo do nosso irmão Richard falou aqui a respeito, qual é a nossa esperança? É de sermos filhos de Deus. É de termos essa esperança, essa certeza que nós veremos a Cristo realmente como Ele é. E isso nos leva a nos santificarmos, a guardar o nosso coração, a buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos o achar. Você está pensando que aquelas pessoas que andam com você lá fora estão preocupadas com a tua salvação? Você está pensando que essas pessoas que não se preocupam com o Senhor, que não estão preocupadas com Deus, se preocupam com a tua vida eterna, se preocupam com o teu amanhã? Não! O único que realmente se preocupa, Ele deu a sua vida, o seu nome é Jesus Cristo, Ele é o Rei. É o único que deve ser adorado, é o único que deve ser contemplado, ser olhado, ser desejado. Ele tem que ser o desejado não só das nações, mas do meu coração, da nossa vida. Absalão mentiu dizendo aos súditos do rei Davi que não havia ninguém encomendado pelo rei para ouvi-los. Ele disse também que se ele fosse rei, se ele fosse juiz na terra, ele iria fazer-lhes justiça. Não é assim que nós encontramos a situação dos dias de hoje? Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que orar pela sua casa? A igreja ora, o pastor ora. Não é assim que ele faz? Ele vai colocando um monte de mentiras. Ele vai dizer o seguinte, olha, para quê? Seguir conforme o pastor está dizendo. O pastor é muito duro. Essa palavra não tem amor nenhum. E o que você está fazendo não é tão pecado assim, não. Está certo que você está sendo negligente com a sua casa, está sendo negligente com os seus irmãos, está sendo negligente com a igreja. Não tem problema não.
seu pecado não é tão ruim assim não. Olha, veja, você está trabalhando, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, por um bem maior. Que bem maior existe? Qual é o maior bem? Que maior bem existe do que a salvação para a nossa vida? Ele vai estar dizendo dessa forma, o mundo todo está fazendo desse jeito. Não tem problema não. Você também pode fazer. Satanás, ele vai sussurrar no teu ouvido. Ele não te ouve. Para que orar? Para que vir nas orações de quarta-feira? As coisas não acontecem do jeito que você pede. Para que orar? Para que vir ao culto? Tem tantas coisas para você fazer. Vai se divertir. Vai fazer compra. Vai ajuntar aquilo que perece. Se nós percebêssemos a verdade. Ele vai dizer, ele já não faz mais milagres como no passado. Ele vai dizer justamente, o milagre é coisa do passado. O diabo é um mentiroso, gente. Isso não é novidade. Nós temos que falar bem alto, para que o inimigo, os demônios escutem. Para ele, ou para nós, ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Ele fica esperando que a manifestação dele é aquele cara chifrudo, rabudo, cara feio. Não. Ele tem se apresentado a muitos de nós de uma aparência muito agradável. De uma aparência muito desejável. Interessante que também nós olhamos aqui e vemos Satanás no agir de Absalão, ele promovendo o desânimo. Porque ele continuou mentindo. Nenhum homem da parte do rei vai te ouvir. Satanás, ele gosta de usar de uma forma muito negativa. Não tem mais jeito para você não. Ele vai dizer, como algumas vezes ele procura falar para mim, os seus sermões, as suas pregações não têm sido mais relevantes não. Para que ficar se importando e se preparar, estudando? Largue mão. A igreja não está interessada não. Eu confesso para você que eu ouço isso. Para que se importar? Eles não estão nem aí. Tem muitos que ouvem, não está nem aí, está dormindo. Está pensando, só Deus sabe o que. É assim que ele vai fazendo. Ele que vai dizer para alguém que começou a dar aula aos sábados aqui, dizendo, você não está capacitado não, Henrique. E Richard, você não tem condições não. Eduardo, você não é Gamaleão não. É Gamaleão, né? Para quê? Você não tem condições não, Takashi? Para que dar aula? Você não tem condições. Não é assim que ele fala nos ouvidos de vocês? Hã? É ou não é? Né? Ele chega no ouvido do Wilson, você não sabe mexer no computador não, você não vai saber mexer nisso não, você não vai saber lidar com isso, não é verdade? Aí ele fala também, Billy, desiste do tarde. Para quê? Isso não vai te levar a nada. Marli, você trabalha tanto, para que você gastar o seu tempo lá? Para que vir para a igreja? Para que lavar a janela, Marli? Não é assim que fala? Para que ir para a igreja? Para que ir para o culto? Você canta mal para Dedéu, viu? Você canta mal para Dedéu e você não toca nada. Para que se preocupar com essas coisas? Ninguém faz, por que você vai fazer, Aninha? Para que se preocupar com isso? Com culto? Com organização de culto? Para quê? Você tem seus filhos. Ele está sempre falando isso, soprando. Mas nós temos dito para ele, Helena, você é um mentiroso. Eu falo para ele, você é um mentiroso. Aleluia. Aquilo que eu sirvo,
Aquilo que eu faço é para a glória daquele que é eterno. E tudo isso não é em vão. Por mais que não haja reconhecimento, por mais que não haja retorno, por mais que as coisas aconteçam, até mesmo contrário àquilo que você prega na sua vida, eu falo, eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o último dia. Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. É por isso que eu não abro mão, é por isso que eu não troco, é por isso que eu digo não. É por isso que nós dizemos não. Vale a pena olhar para o Senhor, vale a pena continuar crendo que Ele é o Rei de toda a glória, é o Rei de toda a nação, é o Rei do universo. É Ele que eu busco, é nele que está a minha segurança, é nele que a minha fé está depositada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai conseguir desanimar, não. Ele não vai conseguir. De repente você está em pecado. Ele está dizendo, para quê? Deus não vai te perdoar, não. Ele está dizendo, olha, você vai cair no mesmo erro. Você faz promessas e você vive caindo no mesmo erro. Ele está falando, não tem jeito não. Para quê? Para que você está lá se a tua consciência vai estar te acusando? Mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos garante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome desse Deus que está presente neste lugar. É na autoridade desse nome que eu falo, é na autoridade desse nome que eu prego, é na autoridade desse nome que eu digo, eu não sou ainda aquilo que Ele quer que eu seja, mas eu estou lutando, eu estou procurando. As pessoas têm me questionado, se você prega, você fala, por que está acontecendo situações na tua vida que mostra que Ele te abandonou? E eu digo, isso pode ser para você, mas para mim, Ele continua vivo e presente comigo. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele há de se levantar, Ele há de se pronunciar, Ele há de mostrar tudo o que eu hei de fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O inimigo tem se levantado contra o nosso ministério. O inimigo tem enfermado o nosso líder espiritual. O inimigo tem desanimado a muitos. Mas eu quero dizer uma coisa, nós continuamos crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Eu continuo crendo que vale a pena investir nesse reino. Vale a pena continuar confiando nesse Senhor. Aleluia, porque Ele tem me dito, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele tem me dito uma coisa, olha, passará todas as coisas, mas aqueles que guardam a minha palavra não passarão. Louvado seja o nome desse Deus, que é fiel, que é poderoso, e que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou crendo e esperando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E dentro desse contexto também nós vemos Ele desafiando a nossa fé. Desafiando a nossa fé. Porque Ele sabe que a fé é a substância primordial. É a substância. É o segredo. É por isso que Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento. É a base sólida da vida cristã. Porque Ele sabe que é necessário que nós criamos, no versículo 6, na realidade desse Deus. E ao crermos que Ele existe, nós nos relacionamos com Ele. E nós olhamos para os seus olhos. E os seus olhos nos fortalecem. Os seus olhos nos enchem de esperança, nos renova no nosso dia a dia. Essa é a verdade. Como cristão, nós não podemos operar corretamente se não houver fé. Porque é a fé que nós tocamos o coração de Deus. E Satanás sabe disso. E ele vai tentar justamente agir ou nos levar fora ou para fora do domínio da fé. Ele sabe, ele é bom nisso. Ele tem prática nisso. Ele faz o que é preciso. Se ele te leva a questionar o que a Bíblia diz, o que a pregação diz, ele te paralisa. Ele faz você vacilar.
Ele vai te seduzindo com suas armadilhas. Ele faz você questionar se vale a pena caminhar esse caminho de comunhão com Ele. Ele te leva a questionar se realmente você vai ter a vitória. E interessante que Hebreus também fala a respeito de Abraão. Fala que Abraão, ele conquistou o lugar aonde ele chegou. Ele teve vitória. Porque em todo tempo ele dava glórias. Glórias, glórias e glórias a Deus. Como tem sido difícil para muitos de nós dar glória a Deus. Como tem sido para nós difícil colocarmos um louvor, um cântico novo a cada manhã de gratidão ao Senhor. Como tem sido difícil para muitos de nós. Essa é a verdade. Eu fico imaginando aqui a sutileza que o diabo agiu usando a vida de Absalão. Ele vinha, olha que coisa interessante. Ele pegava na mão das pessoas, beijava as pessoas, mostrava um afeto, uma ternura, mas por detrás a intenção era totalmente contrária. Não havia amor, não havia preocupação com eles. E voltando para Abraão. Ele quer que nós consideremos as alternativas que o inimigo coloca. Ele quer que nós consideremos as opções que o inimigo está colocando diante de nós. Ele quer que você pare e pense um pouquinho. Será que isso não é uma coisa boa? Será que isso eu não devo considerar? Ele está procurando levar você a pensar, de repente do outro lado do muro, eu posso encontrar uma campina verde. Do outro lado do muro, de repente eu posso encontrar alguma aventura. Interessante, se existe um muro, é justamente significando a proteção de Deus, significando que nós precisamos estar aqui dentro. Além do muro, o escritor de Provérbios, Salomão fala, aquele que, olhar para o outro lado do muro, aquele que pular o muro, ele será picado pela serpente, pela cobra. Interessante. Nós vemos quando ele também fala a respeito do vinho, não olhe para o vinho quando está sendo colocado espumante. Ao olharmos para... Mas ele traz no sentido do efeito. E depois? Não tem problema eu fazer essa brincadeira com essa moça que trabalha comigo, não. É sem malícia. Eu ficar brincando com mulher casada é sem malícia. Não tem problema, não. Não tem problema eu teclar aqui com um homem que não é o meu marido. Eu não tem problema, não. A gente não está se vendo. É coisa que acaba aqui. Vai acabar no inferno isso. Mas eu estou falando coisa que Deus está me revelando aqui, no meu espírito. Eu não sei o que vocês estão fazendo. Não estou preocupado com isso, não. Eu oro para que vocês façam o que é certo, porque eu me preocupo comigo de fazer o que é certo. É a sutileza, são as alternativas. A sua mulher cozinha mal para dedéu, o seu marido é um banana. São coisas desse sentido. Fala mal do seu marido mesmo, pode falar. Fala mesmo, você tem razão, pode falar, fala. Fala também dos defeitos da sua esposa, pode falar. Não tem problema não.
xingar, xinga. Xinga a sua esposa, xinga o seu marido, pode xingar, tem problema. Deus tolera isso tudo, faz parte do dia de hoje. É o linguajar do casal moderno. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Ninguém sabe do que você está fazendo. Ninguém desconfia, você é um bom ator. Você é uma boa atriz. É só você fazer algumas coisinhas esporádicas aí, todo mundo vai achar que você está bem com Deus. Mas nem orar por alimento você tem conseguido. Essa é a verdade. Ele vai agindo assim, isso tudo vai nos tirando daquela postura que é resultado de uma fé verdadeira e genuína no Senhor. Romanos 4, 19 e 20, Paulo escrevendo ali, falando de Abraão, e sem se enfraquecer na fé, o que eu falei aqui, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos. E o amortecimento do ventre de Sara, contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, então, ou antes, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Não foi Hebreus, foi Romanos. Interessante isso, né? Quando você está operando na arena da fé, deve se mover apenas pela fé, e não pela visão. É assim que a Bíblia vai nos ensinando. Se Abraão tivesse se movido apenas por aquilo que ele via, ele não teria feito outra coisa, a não ser vacilar, quando pensasse na ideia, que seria capaz de gerar um filho, na sua velhice. Mas a Bíblia fala que ele era fortalecido, porque ele dava glórias a Deus. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Você pode dar mais um? Glória a Deus. Você pode continuar dando glória a Deus? Glória a Deus. Oh, louvado é esse Deus. Bendito é esse Deus. Se ele conseguir você fazer comparações com aquilo que Deus tem prometido, com as coisas que o diabo está te prometendo, se o diabo te levar a fazer comparações com aquilo que Deus tem falado na sua palavra, a fé ela está escapando, a fé está escapulindo. Absalão aqui estava chamando a atenção para si mesmo, fazendo que os súditos de Davi, o seu pai, fizessem uma comparação. Pense bem, eu estando na liderança, se eu for o rei, eu vou favorecer vocês, hein? Pode ter certeza, eu vou ser melhor do que meu pai. Para que, jovem? Crer que Deus tem uma pessoa certa para você, vai se aventurar. Vai criar experiência para quando você chegar no seu casamento. E você, jovem? Para quê? Esperar a prometida? Isso é papo furado. Deixa para lá. Interessante que ele usou do seu carisma, ele usou da sua aparência, da sua juventude. É nisso que nós temos que entender, igreja. O diabo ele não vai nos tentar de uma forma hoje nós possamos olhar para ele, sai de ré, Satanás. Não. Lá em São Paulo teve um cara que ele tinha uma dificuldade muito grande com mulher. E de repente ele saiu numa aventura lá em Pinheiros, no bairro. Ele encontrou uma loira muito bonita numa esquina. E ele falou, meu Deus, isso é a bênção de Deus. E qual foi a surpresa? Ao começar a se relacionar com aquela mulher era um demônio materializado. Era um demônio materializado. Isso é possível? É. Ele conhece a sua fraqueza. Ele conhece a minha, a nossa fraqueza. Ele sabe como trabalhar isso. Não dá ouvir o que seu pai está falando, não, o que sua mãe está falando. Não.
Aqui a ideia era justamente que esse estudo dispensasse assim, olha, ele é jovem, está disponível para te ajudar. É a ideia que o inimigo coloca na mente de muitos de nós. Procura coisa nova, aventuras, novas aventuras. Dentro da igreja também a gente vê esse incentivo, vai procurar esses movimentos lá fora. Hoje é aquilo que bomba, hoje é aquilo que impressiona, hoje é aquilo que vira um evento. Para que ficar nos velhos rudimentos do velho culto? Para que simplesmente estar numa igreja? Vai procurar aventuras lá fora. O mundo religioso hoje oferece tantas coisas, tantos perigos. Eu vejo no mundo do louvor, da adoração hoje, o inimigo usando pessoas idolatradas por muitos crentes, por muitos de nós. Falta realmente de compromisso, de querer abraçar a velha mensagem da cruz. A velha mensagem da cruz, para nós que somos abraçados a ela, as pessoas questionam, larga a mão disso, isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa passageira, ou, quer dizer, isso já ficou para trás, isso está envelhecido. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu continuo contente cantando esses hinos da harpa do cantor cristão aqui no início do culto. Esses hinos continuam falando no meu espírito, no meu coração. Todas as vezes que eu falo, Deus, eu não vou cantar essa semana não, o Espírito Santo fala, cante, 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 e eu vejo realmente como Ele me abençoa. Eu não sei vocês, mas Ele me abençoa. Procura coisas novas, procura ritmos novos, procura. Eu vejo muitos eventos, eu vejo muita coisa sendo fotografada, sendo filmada, mas transformação de vidas, eu não vejo. Eu vejo muita dança, muito oba-oba, eu vejo muita coisa que, segundo essa palavra, não é referência nenhuma de vidas salvas. Essa é a verdade. Essa é a verdade, irmãos. Eu vejo muito fogo de palha. Dentro dos meus 20 anos de pastorado, eu vejo isso tudo que eu tenho aprendido no longo desses anos. Isso tudo é fogo de palha. Isso, quando chegar diante do Senhor e ser provado pelo fogo, ó, eu falei, eu ainda estou contente com esses hinos que cantam, que falam sobre o sangue, que falam sobre a Bíblia. Eu continuo agradecendo por esse velho livro, que pode parecer velho e antiquado para muitas pessoas, mas para mim ele é tão atual, tão novo, a cada manhã. Ela tem me feito muito bem. Estava vendo ontem um fulano, um cantor aí que tem arrebatado milhares. Agora lançou a Bíblia com o nome dele. Hoje é assim, né? Todo mundo que entra na mídia já é oferecido por alguma editora. Vamos fazer a Bíblia com o seu nome. Pessoa que canta bem, tem uma técnica muito grande, mas não testifica aqui dentro, que é o mesmo Espírito. Não estou julgando a pessoa, estou julgando os frutos. A Bíblia não fala para eu julgar o profeta, mas julgar o Espírito. Nessa apresentação de muitas coisas novas, o inimigo tem feito miséria. Ele vem dentro de um propósito de roubar o seu coração, para que ele possa controlar o seu futuro. Se ele não te... Ou melhor, se ele conseguir te levar a não se preocupar agora com o seu crescimento espiritual, amanhã você vai chorar. Se ele não permitir que você realmente cresça agora, que você não valorize as coisas do Senhor agora, amanhã vai ser tarde. Pode ser tarde demais. Essa é a verdade. Ele está tentando tirar o teu foco hoje, justamente para controlar o seu futuro amanhã. Porque ele não quer você só agora. Ele quer você Ele quer de você todos os seus amanhãs. Ele quer o seu futuro. Um dos grandes aspectos de caminhar na fé
é a esperança do futuro com Deus. E Ele quer roubar isso de você. Pense uma coisa, será que todas essas ofertas materiais e tão maravilhosas, entre aspas, que Ele tem oferecido, se compara com aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós? 1 Coríntios 2:9 fala aquilo que o olho não viu, o ouvido não se ouviu, nem subiu no coração do homem. São essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Irmãos, nada que esse mundo possa nos oferecer se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que permanecerem fiéis a Ele. Esse mundo tem muita coisa boa, mas são coisas passageiras. Essa é a verdade. O inimigo, ele quer você em todo o tempo. Tudo aquilo que ele oferece é baseado na ilusão, é baseado naquilo que passa, é vaidade. Ele quer que nós possamos dizer: eu não encontrei nada nele que me interesse. Ele quer que nós não venhamos a falar como Jesus falou, quando questionado, o Senhor estava com medo a respeito de Herodes. Ele falou assim: quem é aquela raposa? E falando a respeito da situação que ele estava passando, ele falou assim: olha, o príncipe desse mundo está se aproximando, e não tem nada dele em mim, não tem nada em mim que pertence a ele. Na minha e na tua vida, será que não tem algo que pertence ao inimigo? Tudo aquilo que oferece é temporário. Eu sei que isso é dessa forma, porque ele também é temporário. Ele não vai durar mais do que aquilo que ele fala. Ele não pode oferecer nada além da sua própria existência, exceto o lago de fogo, que nem pertence a ele. E não precisa nem escolher o lago de fogo, mas vai ser consequência de quem é aquele que opta por ele. Até mesmo os prazeres do pecado são temporários. Deus havia escolhido Davi para ser rei, e o seu filho não poderia destroná-lo. Essa é a verdade. Até que Deus estivesse completamente terminado com Davi. O que realmente o diabo oferece se resume: é gume, é lixo. O melhor de Satanás é apenas lixo. E o pior de Deus continua sendo tesouro. Eu tenho visto, também vocês têm visto, histórias de pessoas muito ricas. Eu já falei para vocês, um chinês aí que conquistou um milionário, né? Ele falou assim: isso tudo não é nada. Isso tudo não preencheu o meu coração. Isso tudo não faz sentido para a vida. E outras pessoas mais. E essas pessoas mostram realmente, sequer tem uma família estruturada. Eu vejo esses caras que têm filhos com milhares de mulheres. Não estão preocupadas com seus filhos, que de repente nem conhecem. Por ele ter dinheiro, ele vai arcando com as despesas de pensão, mas ele não está nem aí. Para ele, é parceiro. Importante é viver, é curtir. Não importa se eu faço uso das pessoas para conseguir as coisas. Não importa. Importante é que eu estou vivendo. Esse é o pensamento de quem realmente já tem o seu coração nas mãos do Senhor, ou nas mãos do inimigo. São casamentos desfeitos, lares miseráveis, tem riqueza, mas também tem muita dor. Nós podemos assegurar com toda certeza que há muito mais a ganhar servindo ao Senhor do que ter simplesmente uma busca pelas riquezas terrenas. Não seria melhor viver uma vida baseada nos valores de Deus, tendo a Ele realmente, ou dando a Ele o controle da nossa vida? O diabo, ele rouba, porque esse é o papel dele. Mas o Senhor Jesus, ele mostra uma atitude totalmente diferente. Provérbios 23, 26
Ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, para você ver como é interessante a forma que ele age. Ele não rouba, ele não impõe, mas ele pede: filho meu, dá-me o teu coração. Se coloque de pé agora. Eu gostaria que você pudesse, neste momento, não olhando para mim, mas olhando para o Senhor, você pudesse dizer para Ele que o seu desejo é entregar o seu coração a Ele. Você pudesse realmente fazer esse cântico com a sua oração, para que você saia liberto nesse dia, para que você realmente possa conhecer os verdadeiros valores eternos. Eu gostaria que você pudesse realmente pensar sobre este assunto. Aonde estão os teus olhos? Qual tem sido a sua motivação? A quem você tem dado o seu coração? Quem é dono do seu coração? Aleluia. Louvado seja o nome. Senhor, esse é o nosso desejo, Senhor. Este é o meu desejo, de honrar, Senhor, com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, age de uma forma, a sua alma, com toda a sinceridade do teu coração. Fala: Senhor, eu quero ser isto, eu quero, Senhor. Tudo que eu adoro está em ti. E diga para Ele: te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, teu querer se cumpra em mim. Este é o meu desejo. Eu quero ouvir vocês cantando. Aleluia. Este é o Senhor. Eu faço essa oração, Deus. Que esse seja o desejo do meu coração em todo o tempo, Senhor. Que seja assim o desejo do coração da tua igreja, dessa noiva que está sendo preparada, Senhor, ataviada. Deus, que os nossos olhos sejam voltados para ti, Senhor. Tu dizendo, Senhor, que a mentira não faça parte, Senhor, da nossa vida, Senhor. Senhor, tudo que há em mim, em nós, tudo que há em mim, diga para Ele. Faça deste lugar um altar onde você coloca a sua vida como sacrifício vivo. Aleluia. Tudo que eu adoro está em ti. Eu te dou, Senhor. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, teu querer se te dou meu coração, te dou meu coração.
vez que eu acordar,